Quando o assunto é dinheiro, parece que o mundo só aprende do jeito mais difícil. A gente vê bancos quebrando, juros subindo e o preço das coisas disparando. Mas as regras para evitar essa bagunça só aparecem depois que o estrago está feito. No Brasil, que já passou por tantas e tantas crises, entender por que os governos e os bancos só se movimentam quando o incêndio já começou é o que separa quem perde tudo de quem consegue proteger o próprio patrimônio. Para conversar sobre esse cenário, a gente está recebendo hoje o executivo financeiro e especialista em regulação do sistema, Luiz Carlos De Martini. Ele acaba de lançar o livro Crises Financeiras e a Regulação Canguru. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Boa tarde para todos. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, eu queria muito entender o que significa exatamente essa regulação canguru que faz parte do título do seu livro. Bom, Camila, na verdade, assim, a ideia, a gente vê historicamente ao longo do tempo, né, que a regulação não evolui de forma contínua, mas dá saltos, apenas depois de grandes crises, quando o dano já está feito. Então, basicamente, essa que é a ideia, né? Geralmente, principalmente em períodos de crescimentos, de ativos, há uma acumulação de riscos, e aparentemente quando o crescimento parece que é uma coisa boa, mas muitas vezes ela vai acumulando riscos e a regulação fica para trás, né? E só depois que vem a regulação, depois do colapso. Basicamente isso que é a dinâmica do livro, basicamente, que vem a crise e depois vem a regulação. Agora, hoje em dia, todo mundo resolve a vida pelo celular, né? Tem bancos digitais, aplicativos de investimento. Você acha que essa facilidade toda está escondendo riscos que a gente ainda não consegue enxergar ou o nosso sistema está mesmo mais seguro do que antigamente? O grande desafio desse aumento de velocidade, por exemplo, geralmente é a questão dos aplicativos, a questão de redes sociais que podem propagar boatos. Isso é um desafio maior, né? Toda essa velocidade, a gente viu, por exemplo, em 2023, o SVB basicamente quebrou em um dia. Quase 40 bilhões foram sacados em um dia só, né? Então, os desafios aumentam de acordo com a velocidade. A tecnologia facilita bastante, mas os riscos aumentam e os desafios para controlá-los é cada vez maior também. Agora, diz uma coisa, além dessa parte do sistema em si, você tem também o próprio consumidor. O brasileiro hoje está devendo muito, ele está chegando num grau de inadimplência muito alta, né? Atingindo aí níveis superiores até 70%. Como é que isso acontece? O brasileiro deve demais porque os juros são muito altos. O que faz chegar a essa situação? O sistema que o empurra para dever tanto? Eu acredito, Germano, assim, são várias causas, né? Mas uma das grandes causas nós temos pouca educação financeira, na verdade, né? Nós não conseguimos tratar geralmente as nossas despesas, e é bem preocupante realmente esse crescimento das famílias, que na verdade está chegando a um ponto que até o próprio crédito agora, e quase nos últimos anos, não tem crescido muito, até pela crescente número de famílias inadimplentes, né? Mas é um grande desafio, mas eu acredito que uma boa parte é questão de educação financeira também, e uma parte também dos juros, claro, né? Agora, você acha que o brasileiro ele não tem informações de educação financeira, quer dizer, ele gasta demais, o crédito vinha sendo facilitado, mas depois teve uma alta de juros, e ele fica meio no meio desse endividamento e não consegue sair. O que falta ao consumidor brasileiro para ele sair dessa crise financeira que também envolve o consumo das famílias? Sim. É que, na verdade, assim, historicamente, a gente vê que a gente, desde, por exemplo, lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem pouco ensino de educação financeira, né? Os últimos anos tem aumentado essa questão, né, se dado essa importância, né, de aumentar
a educação financeira, mas o brasileiro, por exemplo, ele tem acesso ao crédito, e claro que essa questão das taxas de juros elevadas também acaba dificultando, mas eu vejo que ele tem dificuldades, por exemplo, de se endividar muitas vezes em linhas de crédito com taxas baixas, ele se endivida no cartão de crédito, no rotativo do cartão de crédito, que é uma das piores linhas e que leva muita gente à inadimplência. Nos birôs de crédito, por exemplo, eles acabam sendo impedidos, até porque vão na inadimplência, né? Então, eu vejo, como eu falei, é um pouco de várias coisas, mas principalmente também endividamento nessas linhas de altas taxas de juros, como o cartão de crédito, por exemplo, que ele acaba levando muitas pessoas à inadimplência, né? Bom, para você que está chegando agora, hoje a gente está conversando com o Luiz Carlos Demartini, executivo financeiro e autor do livro Crises Financeiras e a Regulação Canguru. Luiz, você menciona que a gente só muda as regras depois do desastre. Essa cultura mais reativa, ela é uma característica exclusiva de países em desenvolvimento ou as grandes potências globais também sofrem com essa mesma falta de prevenção? Olha, Camila, por exemplo, ela é mundial, essa percepção, assim, ela é mundial, a gente viu na crise de 2008, até porque o Brasil segue os padrões internacionais, digamos, até para não haver arbitragem regulatória, né, em vários países. Então, muitos países, principalmente os países do G20, eles têm os mesmos padrões de regulação. Então, não é exclusivo do Brasil. A gente viu na crise de 2008 que os Estados Unidos, assim, até período pré-crise de 2008, que depois a gente viu que a regulação estava aquém das necessidades, né? E no período anterior, ali de 2000 a 2008, a gente, na verdade, viu um período de desregulamentação e não um aumento da regulação. Então, é basicamente nível mundial, tanto os Estados Unidos como a Europa, basicamente é bem geral essa questão. Agora, quando um banco entra em dificuldade, o governo corre para ajudar com dinheiro público para o sistema não quebrar. Isso não acaba sendo, de certa forma, um incentivo para que essas grandes instituições continuem arriscando, já que elas sabem que não vão cair sozinhas? Bom, Camila, a regulação ela tem evoluído, apesar desses problemas, digamos, de sempre evoluir depois da crise, mas a regulação tem caminhado para tentar que os governos não precisem colocar dinheiro quando os bancos quebram. Por exemplo, tem o fundo garantidor, tem várias formas de tentar proteger, digamos, os depositantes, mas a regulação tem caminhado para que o contribuinte não tenha que pagar a quebra de um banco, por exemplo, diretamente. Claro que, por exemplo, o que está acontecendo com o Master, indiretamente, apesar do fundo garantidor ser um órgão independente, não é de governo, mas acaba a necessidade de cobrir, por exemplo, as perdas, acaba penalizando os bancos e esses custos maiores que os bancos vão ter vão acabar repassando para o consumidor, né? Mas a ideia de quebra de banco, assim, diretamente, a ideia é tentar que os governos não coloquem dinheiro, que o sistema se organize e consiga absorver as perdas. Luiz, o teu livro mostra que muitas vezes o consumidor não percebe quando chegam os alertas, né, de uma crise financeira. E ele acaba só mudando depois que o desastre já está feito ali. O que o consumidor pode fazer para se proteger das instabilidades no sistema bancário e também nas suas próprias contas? Bom, Germano, o ideal é que ele tente, voltando ali, de repente, até um pouco essa questão do endividamento, que ele tente gastar o que ele recebe inicialmente, né? E uma das coisas que a gente tem pouca cultura no Brasil de poupança. E às vezes a gente diz, mas eu não tenho dinheiro porque eu ganho pouco, né? Mas essa cultura mesmo para as pessoas, por exemplo, ao longo dos anos a pessoa vai aumentando a sua renda e mesmo assim ela não poupa, né? Então seria importante ter essa cultura. E quem tiver poupança, digamos, tentar
investir em bancos de primeira linha, digamos, que são mais estáveis, tem confiança, porque banco é confiança, né? O controlador, é ter confiança no controlador, vale o caráter, pensando assim, né? É importante ter a confiança no sistema financeiro e no banco que você está aplicando, até independente de se tem fundo garantidor ou não, né? Muitas dessas crises que às vezes as pessoas vivem, de dificuldades financeiras, de dívida com bancos e tudo, ela você tem, percebe que não são fenômenos isolados, que são imprevisíveis, eles acontecem e poderiam ser até mitigados. Porque o consumidor não toma medidas preventivas para evitar essa inadimplência e ficar com grandes dívidas né, e ficar praticamente inadimplente, né? Sim. É que geralmente, assim, o consumidor, na verdade, quando ele vai fazer os empréstimos, talvez ele não tenha uma abrangência maior das necessidades dele, porque no momento que ele está fazendo um empréstimo, ele está assumindo uma dívida, uma prestação. Mas muitas vezes depois ele esquece que ele tem outras prestações e ele teria que ver se realmente cabe no bolso. E eu vejo que muitas vezes eu tenho, por exemplo, o consumidor ele tem despesas recorrentes, mas muitas vezes ele tem despesas extraordinárias e que ocorrem. Então, se ele já está muito alavancado, muito tomado, digamos, com muitas dívidas, qualquer desvio ali um pouco acima de necessidades que não estavam previstas, ele acaba inadimplindo, na verdade, né? Então, o ideal é que ele tivesse uma margem mais de segurança maior para conseguir amortecer essas necessidades extras. Agora, se ele fica no limite da capacidade de pagamento dele mensal, daí vem alguma coisa extra que não estava programado, ele já acaba inadimplindo. Agora, com tanta novidade, por exemplo, como as criptomoedas e as novas formas de crédito, você acredita que o próximo pulo do canguru vai ser para apagar um incêndio que já está começando agora e que a gente ainda não está vendo? Olha, Camila, é bem complicado, assim, porque com todas essas questões, esse avanço tecnológico, esse avanço na velocidade das transações, o próprio Pix, tantas questões novas, pode estar acumulando riscos ocultos e que a gente não saiba. Geralmente as crises tradicionais no passado, geralmente vinham de problemas de crédito, que daí o banco não recebia, por exemplo, os empréstimos, consequentemente ele tinha uma crise de liquidez, né, porque daí ele não conseguia pagar. Então, basicamente, eram de crédito e liquidez, consequentemente, né? Ou, às vezes, ele poderia ter, então, porque liquidez vem por questões de problemas de crédito. Ele não está recebendo os empréstimos e falta dinheiro, ou pode ter problemas de liquidez por questões reputacionais também, que a pessoa começa a perder, o banco perde a confiança, digamos, e as pessoas vão lá e sacam. Mas eu vejo que o grande desafio hoje, a regulação, basicamente, ela nasceu e cresceu forte nesses riscos. Mas hoje tem os riscos, por exemplo, de fraude, cibernético, toda a parte de riscos operacionais que envolvem, sem falar também dos novos, a questão de riscos climáticos, ambientais, climáticos e pessoal, digamos assim, né? Então, é bem complicado. Pode vir de outras áreas, digamos. Entendi. Agora, o seu livro, você traz muito, assim, entende-se que é muito essencial que se entenda isso para se entender, de fato, o Brasil. Que conselho de ouro que você dá para aquele brasileiro que trabalha duro e que só quer ter a certeza de que o dinheiro dele não vai sumir numa próxima crise financeira? Bom, pensando ele individualmente, o ideal é que ele consiga sobrar sempre um pouco no final do mês. Claro que às vezes precisa fazer endividamento, digamos, mas que as dívidas sejam para investimentos e que tenham um retorno de volta.
E em bancos, geralmente, se ele vai aplicar em bancos, é que ele aplique, como eu falei antes, em bancos de primeira linha, né? Mas, apesar que, claro, tem o fundo garantidor, né? Mas é importante que ele tenha confiança aonde que ele está deixando o dinheiro. Isso é primordial. Ele tenha, até para não ser surpreendido. Porque, às vezes, quando tem muita rentabilidade muito elevada, teria que ver, por que ela é elevada, essa rentabilidade? Porque, às vezes, a pessoa acaba sendo instigada pelos altos retornos, né? Mas pode ser que depois dê um problema no banco ou em outra aplicação que acaba não se materializando. Bom, acho que a gente percebe que entender de economia não é só sobre números difíceis, mas sobre sobrevivência e proteção da nossa família, né? O livro do Luiz Carlos De Martini é um alerta para que a gente não espere o próximo salto para se proteger, né? Muitíssimo obrigada, viu, Luiz Carlos? Obrigado a vocês, um grande abraço. Obrigado, Luiz.